Fala pessoal, começando mais um módulo do nosso curso de retenção, dessa vez a retenção previdenciária, a retenção do INSS. Retenção do INSS ou previdenciária são sinônimos. É uma retenção que a gente vai precisar ter bastante atenção, é uma legislação bem pesada ela, tá pessoal? Bem extensa, então esse módulo vai ser um pouquinho comprido, eu preciso da atenção de vocês, porque tem bastantes conceitos importantes aqui que a gente vai estudar nesse módulo. Então vamos começar pelo histórico. A introdução da obrigatoriedade da retenção de 11% do INSS foi dada pela Lei nº 9.711, de 98. A base legal para fins de aplicação prática das normas de retenção de INSS, usaremos a IN 2110 de 2022. Então, na prática, as normas de retenção estão nessa IN, tá bom? 2110 de 2022. Então vamos lá. Cessão de mão de obra, um conceito bem importante, artigo 108. Cessão de mão de obra é a colocação à disposição da empresa contratante, tomadora do serviço, em suas dependências ou nas de terceiros, de trabalhadores que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a sua atividade fim, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação, inclusive por meio de trabalho temporário na forma da Lei 6.019. Entende-se por dependência de terceiros aquelas indicadas pela empresa contratante que não sejam as suas próprias e que não pertençam à empresa prestadora dos serviços. Serviços contínuos, aqueles que constituem necessidade permanente da contratante que se repetem periódica ou sistematicamente, ligados ou não à sua atividade fim, ainda que sua execução seja realizada de forma intermitente ou por diferentes trabalhadores, e colocação à disposição da empresa contratante, a cessão do trabalhador em caráter não eventual, respeitados os limites do contrato. Então, pessoal, esse é o conceito de cessão de mão de obra. Tem aqui uma observação bem importante que está na IN. A caracterização de cessão de mão de obra independe da existência de poder de gerência ou direção do tomador do serviço sobre os trabalhadores colocados à sua disposição. Para ser cessão de mão de obra, o tomador do serviço não precisa ter a gerência ou a direção dos prestadores do serviço. Não, independe. O tomador do serviço pode ter esse poder de gerência, pode ter esse poder de direção, o tomador de serviço, como também não pode ter. O importante é que, para se caracterizar a cessão de mão de obra, os trabalhadores da prestadora estejam à disposição da tomadora. Ponto. Os trabalhadores da prestadora estejam à disposição da empresa tomadora, conforme esse conceito aqui. Outro conceito bem importante que vamos estudar é a empreitada. Empreitada está lá no artigo 109. Empreitada é a execução contratualmente estabelecida de tarefa, de obra ou de serviço, por preço ajustado, com ou sem fornecimento de material ou uso de equipamentos que podem ou não ser utilizados, realizadas na dependência da empresa contratante, nas de terceiro ou nas da empresa contratada, tendo como objetivo um resultado pretendido. Enquanto, pessoal, cessão de mão de obra, serviços contínuos, e aqui tem a definição de serviços contínuos, na empreitada tem um objetivo pretendido. Vamos dizer assim, um contrato com início, meio e fim. Tem essa característica a empreitada que diferencia da cessão de mão de obra. Tá bom, pessoal? E agora a gente vai ver, visto esses conceitos importantes de cessão de mão de obra e empreitada, vamos agora ver quais serviços que estão sujeitos à retenção. Vamos lá agora, pessoal, ver os serviços sujeitos à retenção, contratados como cessão de mão de obra ou empreitada, está lá no artigo 11. Limpeza, conservação ou zeladoria. E aqui está o conceito dos serviços, tá, pessoal?
vigilância ou segurança. No caso de vigilância e segurança é importante o que está em parênteses. Os serviços de vigilância ou segurança prestados por meio de monitoramento eletrônico não estão sujeitos à retenção. Construção civil. Tá aí o conceito também que tem retenção de construção civil. Natureza rural, digitação e preparação de dados para processamento. Então, esses serviços sendo prestados tanto como cessão de mão de obra ou empreitada, têm retenção previdenciária. Então, são 6 serviços que, independente se a característica como cessão de mão de obra ou empreitada, terá retenção do INSS. E aí tem um conceito dos serviços segundo a IN. Não vou ler para a gente ganhar tempo, já que a legislação é bastante extensa. Esses serviços aqui do artigo 12, do artigo 112, só terá retenção se contratados como cessão de mão de obra. Tá bom? Esses serviços do artigo 112 só terá retenção se contratados como cessão de mão de obra. Acabamento, embalagem, acondicionamento, cobrança, coleta ou reciclagem, copa, hotelaria, corte ou ligação de serviços públicos, distribuição, treinamento e ensino, entrega de contas e de documentos, ligação de mediadores, leitura de medidores, ligação de medidores e leitura de medidores, manutenção, montagem, operação de máquinas, operação de pedágio ou de terminal de transporte, operação de transporte de passageiros, portaria, recepção ou assessorista, recepção, triagem ou movimentação, promoção de vendas ou de eventos, secretaria e expediente, saúde, telefonia ou telemarketing. E aí queria voltar aqui, pessoal, para o inciso 16, operação de máquinas, de equipamentos e de veículos relacionados com a sua movimentação ou funcionamento, que envolva serviço do tipo manobra de veículo, operação de guindaste, painel, eletrônico, trator, colheitadeira, moenda e pilhadeira ou caminhão fora de estrada. Pessoal, só como um parênteses aqui, a gente vai ver isso no ISS. Você pode ver isso aí já no ISS, a gente vai falar sobre isso. Locação não é serviço. Locação não é serviço. Então, se eu loquei um veículo, se eu loquei um guindaste, só o equipamento, não se fala em retenção do INSS, porque locação não é serviço. A gente viu aqui o conceito de cessão de mão de obra, o conceito de empreitada. No caso aqui, esses serviços só se retém se for cessão de mão de obra. Serviço. Locação não é serviço. Então, se eu simplesmente alugar um veículo, alugar um guindaste, um trator, uma colheitadeira, não terá retenção. Agora, operação dessas máquinas aí tem retenção, inclusive de INSS, que é o caso que a gente está estudando aqui. Aí tem retenção, porque não é a locação, a disponibilização de um bem, é a prestação de um serviço. Então é importante ficar alerta, tá? Estou abrindo esse parênteses para vocês ficarem bem claros e conscientes quanto a isso. Uma coisa é serviço, outra coisa é locação. Se for só a locação desses bens, não se fala em retenção. Mas se for a operação do guindaste, aí sim tem retenção de INSS aí prestado como cessão de mão de obra. Só para ficar claro, tá bom? Então voltando lá, a gente leu todos os incisos e aqui o artigo 113, que diz assim: são exaustivas as relações dos serviços sujeitos à retenção constante dos artigos 111 e 112. São exaustivas, ou seja, só vai ter retenção o que tiver aqui nesses incisos. Ponto. Só vai ter retenção
os serviços que a gente leu agora. Parágrafo único diz o seguinte: a pormenorização das tarefas compreendidas em cada um dos serviços constantes dos incisos no caput dos artigos 111 e 112 é exemplificativa. Ou seja, o detalhamento das atividades é só um exemplo. E a gente vai ver um conceito desse parágrafo único interessante, a gente vai ver isso através de um exercício. Eu vou explicar esse conceito do parágrafo único que a gente vai fazer agora. Tá bom, pessoal? Vamos fazer o exercício. Fala, pessoal, começando aqui com o exercício 1. Primeiro exercício do INSS. Empresa tomadora limitada, presumido, contrata a empresa prestadora limitada do lucro real para a prestação de serviço de motoboy. Dado, o motoboy é chamado 2 vezes por semana. Então chegou essa empresa lá, essa nota fiscal lá para você, departamento fiscal contábil de uma empresa, chegou essa descrição para você lá, serviço de motoboy e uma nota fiscal. E aí, esse serviço tem retenção? Pessoal, vamos fazer a análise aqui desse serviço. Primeiro, a informação que você ficou sabendo é que 2 vezes por semana o motoboy está lá à disposição da empresa. Então, pessoal, cessão de mão de obra. Cessão de mão de obra é a colocação à disposição da empresa contratante. O tomador tem à sua disposição empregado ou empregados, certo? Em suas dependências ou na de terceiro. Então, assim, o tomador, a pessoa que está contratando, tem à sua disposição funcionários do prestador do serviço, tá bom? Então, já é um conceito. Serviços contínuos relacionados ou não com a sua atividade fim. Então, se encaixa aqui em cessão de mão de obra. Então, está lá à nossa disposição, está na nossa empresa, 2 vezes na semana. Eu coloquei 2 vezes, pode ser 3 vezes, pode ser 4 vezes, pode ser uma vez, mas toda semana ele está lá, passa o dia todo na empresa. Então, já cabe também, já se enquadra também em cessão de mão de obra, tá, pessoal? O número 2 vezes lá só foi para informação. Bom, então já vimos que se enquadra como cessão de mão de obra. Esse motoboy ficando lá já se enquadra como conceito de mão de obra. Vamos ver se o serviço está aqui, pessoal. Então, pessoal, procurando aqui, a gente encontra, olha, o 11, inciso 11, entrega de contas e de documentos. Vamos ver o conceito? Que tenham como finalidade fazer chegar ao destinatário documentos diversos, tais como conta de água, conta de energia elétrica, conta de telefone, boleto de cobrança, cartão de crédito, mala direta ou similares. Então veja, qual é o ponto? A gente já viu que serviço de motoboy, que o serviço que ele está prestando se enquadra como cessão de mão de obra. Fica lá, a mão de obra dele fica lá, ele fica à disposição do tomador do serviço, ele fica à disposição do contratante do serviço, está lá a mão de obra dele à disposição. Que, apesar de o nome motoboy não aparecer na lista, aparece entrega de contas e de documentos. E é justamente esse ponto aqui, pessoal. A pormenorização das tarefas compreendidas em cada um dos serviços constantes dos incisos é exemplificativa. Você, como analista, você não pode simplesmente, pelo nome do serviço, dizer se tem ou se não tem. Você tem que entender aquele conceito daquele serviço, você tem que ver a finalidade do serviço, porque motoboy não está lá na lista, mas as características é de entrega. Então, por isso que é importante estudar o conceito de cada um dos serviços e ficar bem atento, tá bom, pessoal? Porque não vem muitas vezes na nota conforme está ali. Mas lembrando que, como diz a própria legislação, essa
pormenorização, esse detalhamento é exemplificativo, tá bom? Então, assim, ficar atento à discriminação das notas e a seu efetivo serviço que está sendo ali prestado. Mas respondendo à pergunta, esse serviço tem retenção sim de 11%, tá bom? Vamos continuar a nossa aula.